Meu nome é Simone Mendes de Almeida Pardini, sou advogada e professora voluntária do programa Direito na Escola. Hoje nós vamos falar um pouquinho do direito eleitoral, porém nós vamos focar em alguns conceitos básicos que irá mostrar para vocês, qual que é a atuação nossa como cidadão dentro da nossa política, dentro do exercício público do nosso país. Vocês vão perguntar o seguinte: por que é importante eu ter uma disciplina de noções de direito e principalmente do direito eleitoral? O que vem a ser essa resposta, É importante, sim. Para quê? Para eu poder saber as regras, os meus direitos e quando eles são violados, a forma que eu vou poder reivindicá-los futuramente. Vejamos que algumas noções desses princípios que nós vamos ver hoje, princípios, conceitos, eles estão focados também dentro de alguns temas que o Ministério da Educação tem trazido aí nas redações do Enem, Então, primeiramente, o nosso país é uma república presidencialista que nós elegemos os nossos representantes, por meio do voto direto. Antes da gente entrar, sobre a questão do voto, vamos falar um pouquinho do que vem a ser democracia. Se nós pegarmos o vocábulo da palavra, demo significa povo, cracia, poder. O que vem a ser essa tão falada democracia, É a forma que o governo exerce a sua soberania, através de um sistema político, os cidadãos, nós cidadãos, podemos eleger os nossos representantes. Quem que vai ser o nosso presidente, os nossos senadores, os nossos deputados, quem que irá tomar conta do nosso país. O que vem a ser a democracia em si? A democracia, as pessoas estão no centro do processo democrático. Isso sempre aconteceu? Não, nós tivemos um período de exceção. O que vem a ser esse período de exceção? No período entre 1964 a 1985, o Brasil passou por um regime ditatorial, que é conhecido como o regime militar. Nessa ditadura militar, nós, cidadãos, não podemos escolher os nossos representantes, Então, o presidente da República, ele era escolhido pelo Congresso Nacional. Da mesma forma que nós, brasileiros, não poderíamos manifestar livremente a nossa opinião, tá? Esse cenário, ele mudou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Hoje, essa Constituição, ela trouxe poderes para que a gente possa reivindicar, que nós possamos manifestar nossas opiniões, que nós possamos também reunir com outras pessoas para reivindicar algum direito e algum cumprimento de obrigação do poder público. Então, isso é a democracia. A partir disso, nós vamos exercer o nosso poder democrático através do voto. O nosso voto, ele é obrigatório para brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70 anos de idade. E ele é facultativo para os analfabetos, para os jovens de 16 anos completos e menores de 18 anos. Os maiores de 70 anos, eles também possuem a faculdade de votar ou não.
Quem pode ser votado? Qualquer cidadão brasileiro alfabetizado que esteja com o seu título de eleitor, né, com as suas obrigações eleitorais regular e com algumas idades mínimas, né? Para vereador, ele precisa ter 18 anos completo. Para deputado e prefeito, 21 anos completo. Para governador, 30 anos e também para o presidente da República. Corrigindo. Para governador, 30 anos, 35 anos para senador e para presidente da República. Agora, nós falamos, né, do cidadão, a atuação do cidadão dentro da democracia, mas o que vem a ser essa cidadania? São os nossos conjuntos de direitos civis, políticos e social dentro da nossa sociedade. Não há cidadania se a gente tem somente direitos e obrigações a serem seguidas, mas também uma forma de interação em sociedade. É uma construção coletiva. Cada um ele deve cumprir, junto com os demais, seus deveres perante a sociedade e perante o Estado, né? Então, para a gente poder exercer de forma política o nosso direito, as nossas obrigações. O bom cidadão, ele deve participar ativamente dos assuntos do governo em prol da nossa sociedade, em prol do governo através do nosso exercício de voto. O que vem a ser política, né? A política é a arte de governar, porque ela é uma arte. Os nossos representantes, eles vão governar o nosso país, vão administrar o nosso país, né? O legislativo vai confeccionar as nossas leis em prol sempre do bem comum. Então, o exercício da política, primeiro delas, né? Ela está presente em todos os lugares, a partir da nossa convivência com os nossos colegas, com as nossas famílias e etc. É uma ciência, a política é uma ciência que estuda o governo dos estados. Estou falando o estado num todo, o estado como uma nação. Brasil, Alemanha, Estados Unidos e etc. É uma forma também de resolução de conflitos, de procedimento, de medidas a serem tomadas, isso sempre em benefício da sociedade de uma maneira coletiva, não de uma maneira somente de um, vendo o direito somente de um, mas vendo o direito de uma forma totalmente coletiva. É uma administração e gestão do bem comum. Como que eu vejo essas ações? Eu vejo essas ações na saúde, na educação, na assistência social, na segurança pública e etc. Falar um pouquinho do papel das mídias dentro da democracia, né? A imprensa e a mídia eletrônica, elas são controladas por grupos privados, por grupos econômicos privados, na maioria das vezes conceituados como consórcios de imprensa. A informação divulgada por esses órgãos, ela tem que ser uma informação precisa, né? Ela não pode trazer interesses de um ou de outro, mas sim ela tem que trazer informação de uma forma que eu não vou intencionar ou que eu não vou pressionar, principalmente dentro de um período eleitoral, aquele cidadão votar para candidato A ou candidato B, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a manipulação de conteúdo e o que se vincula dentro da internet. Atualmente a gente tem a Lei 12.965 de 2014 que prevê algumas regras para esse direito eletrônico. Porém, né, a gente está vendo aqui, 2014, ela já é uma legislação
um pouco defasada. As notícias falsas, fake news, elas são punidas, né, através do nosso regramento jurídico, né, tanto na lei prevista na internet, como também na própria Constituição Federal. E os crimes digitais, como os crimes contra a honra, contra a imagem, né, a quebra de privacidade, quebra de sigilo, tudo isso também está especificado dentro da nossa Constituição Cidadã. Eu estou trazendo aqui 2 temas, né? Pegando lá do início, eu falei que o direito eleitoral, ele está linkado um pouco dentro do sistema da nossa educação, que o Enem de 2002, ele trouxe como tema da sua redação o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para prover as transformações sociais que o Brasil necessita. Em 1999, o tema foi cidadania e participação social. Então, tá vendo como é importante vocês terem conhecimento das noções de direito, seja o direito eleitoral, o direito constitucional, o direito penal, o direito do trabalho, porque isso tem repercussões na nossa vida como cidadão, né? Porque a gente não tem que estar atuante dentro do nosso regime democrático. Então, aqui são 2 exemplos, né, de temas que tá aí presente, e muitos outros, não só linkado ao direito eleitoral, também foi objeto, né, do MEC na apresentação das suas redações do Enem. Bom, gente, eu vou trazer aqui para vocês o título de eleitor, né? Vocês jovens, como que eu vou ter acesso ao meu título de eleitor? Você que já tem 16 anos completo, vocês podem acessar o sítio eletrônico do tse.jus.br e ir na aba Eleitor e Eleições. Através dessa aba, vocês conseguem tirar o seu título eletrônico. Vocês vão em iniciar o atendimento à distância, título de eleitor, não tenho, e preencher todos os seus dados pessoais. Enviando os seus dados e os documentos que ali vão estar disponibilizados para vocês anexarem, vocês vão ter acesso ao seu título NET. Bom, pessoal, eu agradeço e até breve para uma próxima aula.